Meu nome é Diana. Sou faxineira em um prédio comercial há muitos anos. Meu turno começa à meia-noite e termina ao amanhecer. Sempre gostei da madrugada, de caminhar pelos corredores vazios e de observar a cidade dormindo através das grandes janelas envidraçadas. Mas, nos últimos meses, algo começou a me incomodar. O elevador. Todas as noites, por volta das 3 da manhã, ele parava sozinho no último andar. O painel iluminava o número 15 e as portas se abriam, como se alguém tivesse apertado o botão lá de cima. No início, ignorei. Elevadores falham, certo? Só que isso acontecia sempre. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo andar. Com o tempo, passei a prestar mais atenção. O elevador chegava ao 15º andar, parava por alguns segundos, depois, descia novamente. Certa noite, enquanto observava as câmeras de segurança, notei algo estranho. O painel indicava que o botão do 15º andar havia sido pressionado de dentro de uma sala. Mas aquela sala estava trancada havia anos. Foi quando decidi que não podia mais ignorar. Respirei fundo, apertei o botão do elevador e esperei. O som das portas se abrindo ecoou pelo andar térreo. Entrei. Hesitei por um momento e, com a mão trêmula, apertei o número 15. O elevador subiu. Contei mentalmente os andares. 1, 2, 3, 8, 12. Meu coração disparava. Quando finalmente parou, o número 15 brilhou no painel, e as portas se abriram com um som seco. O andar estava escuro. Apenas a fraca luz de emergência iluminava o corredor. Um cheiro de poeira e mofo encheu o ar. Saí do elevador devagar. No painel da parede, o chamado ainda indicava que havia vindo da sala 1507. Eu conhecia aquele andar. Nenhuma empresa funcionava ali há anos. As salas estavam abandonadas. Algumas ainda tinham móveis cobertos por lonas brancas. Respirei fundo e me aproximei da porta da sala 1507. A maçaneta estava gelada. Fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que tudo não passava de um defeito no sistema. Mas, quando olhei pelo visor de vidro da porta, meu sangue gelou. No escuro, havia uma sombra. Dei um passo para trás, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A sombra não se moveu. Apenas estava ali. Atrás de mim, o elevador emitiu um som de aviso. As portas estavam prestes a se fechar. Sem pensar, corri de volta e entrei, apertando o botão do térreo repetidas vezes. Minha respiração estava acelerada. As portas finalmente se fecharam e o elevador começou a descer. Olhei para o painel. O número 15 ainda brilhava. Foi então que percebi algo errado. O indicador de peso mostrava que havia 2 pessoas dentro do elevador. Mas eu estava sozinha. Minhas mãos ficaram suadas. Virei-me lentamente, tentando enxergar algum reflexo nas paredes metálicas. Nada. Mas a sensação estava ali. Eu sabia que não estava sozinha. O elevador descia lentamente, andar por andar. Quando chegou ao 3º, um impulso tomou conta de mim. Eu precisava sair, mas minhas pernas estavam travadas. Finalmente, o térreo. As portas se abriram, e eu saí correndo, quase tropeçando no próprio pé. Respirei fundo, tentando me acalmar. Foi quando me lembrei das câmeras de segurança. Se havia alguém comigo no elevador, a gravação teria registrado. Com as mãos ainda trêmulas, fui até a sala de monitoramento. Peguei meu crachá e destravei a porta. A tela principal exibia as imagens das câmeras espalhadas pelo prédio. Avancei a gravação até o momento exato em que eu entrei no elevador. E então, meu estômago afundou. O elevador nunca tinha subido. Na tela, eu aparecia entrando no elevador, pressionando o botão, mas as portas nunca se fecharam. O elevador nunca saiu do térreo. E então vi, no canto da tela, ao meu lado, parado no elevador comigo, havia um vulto escuro, me observando. Desde criança,
Meu maior sonho era morar na Europa. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria trabalhar com crianças. Sempre tive jeito com elas. Desde pequena, sabia que não ficaria plenamente satisfeita com a minha vida se meu trabalho não envolvesse cuidar ou ensinar crianças de alguma forma. Então, quando descobri que poderia me tornar uma au pair na França, onde poderia utilizar o francês que aprendi no colégio e fazer parte de uma família, senti que tudo estava se encaixando. A decisão não foi fácil, pois sou do Canadá e a mudança era grande. Porém, a França tem opções de visto favoráveis para canadenses, além de ser a oportunidade perfeita para aprimorar meu francês, a segunda língua do Canadá. Além disso, eu tinha alguns amigos em Paris, então não estaria completamente sozinha. O dinheiro, no entanto, era um problema. Não vou entrar em detalhes sobre meu relacionamento com minha família, mas, resumindo, eu estava por minha conta. Não podia pagar uma daquelas agências caras, então usei um site gratuito para au pairs. Não era o ideal, mas era o que eu conseguia bancar. Foi assim que conheci Dulce. O anúncio dela dizia que precisava de ajuda com seus 2 filhos, enquanto viajava a trabalho. Ela parecia uma ótima pessoa, muito educada e amigável em nossas chamadas de vídeo. Logo, começou a me chamar de minha querida e minha menina, algo diferente do que eu estava acostumada a ouvir dentro de casa. Ela me pareceu genuína, então confiei nela. A única coisa que me pareceu estranha eram as crianças. Pedi para conhecê-las nas chamadas mais de uma vez, mas Dulce sempre tinha um motivo para elas não aparecerem. Uma estava dormindo, a outra na escola ou brincando com um amigo. Ela prometeu que eu as conheceria assim que chegasse. Achei um pouco estranho, mas não me preocupei tanto. De qualquer forma, Dulce enviou um contrato formal onde tudo parecia certo, e combinamos minha data de início. Comprei minha passagem, arrumei minha vida em uma mala e me despedi do Canadá. Quando desembarquei no aeroporto Charles de Gaulle, Dulce não estava lá. Isso me surpreendeu, pois, pelo que eu sabia, a maioria das famílias anfitriãs busca suas au pairs no aeroporto. Então, meu celular vibrou com uma mensagem dela, instruindo-me a ir para a área de embarque, onde alguém me buscaria. Lembro-me de ter usado o Google Tradutor para checar a mensagem, pois parecia que outra pessoa viria me buscar, e eu queria ter certeza. Eu estava certa, e isso me deixou confusa e um pouco inquieta. Mesmo assim, segui as instruções dela. Poucos minutos depois, um carro parou e uma mulher se aproximou. Ela devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo curto loiro e um sorriso branco, daqueles falsos. Ela se apresentou como prima de Dulce e disse: "Você deve ser a au pair da minha prima. Ela me mandou te buscar." Hesitei. Algo imediatamente pareceu errado. Pedi para falar com Dulce e destravei meu celular. A mulher disse que Dulce provavelmente ainda estava dirigindo e garantiu que ela estaria me esperando em casa. Mesmo assim, liguei para Dulce, mas a chamada foi direto para a caixa postal. A mulher continuava sorrindo e dizendo que tudo ficaria bem. Eu estava confusa, mas também exausta da viagem. O que eu deveria fazer? Ficar parada no aeroporto para sempre? Então, fiz o que ela disse e entrei no carro. A mulher manteve a conversa ativa o tempo todo enquanto dirigia. Perguntou sobre meu voo, minha vida no Canadá e se eu estava animada para começar o novo trabalho. Mas, sempre que eu tentava mudar o assunto para Dulce ou as crianças, ela desviava, dizendo apenas que eu ia amá-los e que logo os veria. Comecei a me sentir cada vez pior com a situação. Ela era polida demais. Estava tentando me distrair sem realmente responder nada. De repente, percebi que a paisagem começou a mudar. Eu tinha um endereço salvo no Google Maps, e a rota que estávamos seguindo não batia. Estávamos nos afastando do subúrbio, indo para o que parecia ser uma área industrial. Entrei em pânico. Senti que estava prestes a ser sequestrada. Perguntei diretamente para onde estávamos indo, e ela respondeu com leveza, dizendo que era um atalho e que Dulce estava nos esperando. Senti o sangue sumir do meu rosto. Naquele momento,
Soube que ela estava mentindo. Disse, nervosa, para me levar de volta ao aeroporto, mas ela não respondeu. Falei que chamaria a polícia se ela não me levasse de volta. Ela me mandou relaxar, mas eu não ia recuar. Não importava o que eu dissesse. Ela apenas repetia as mesmas coisas sobre Dulce e insistia que eu estava exagerando. Na primeira oportunidade em que o carro desacelerou, abri a porta com um chute e pulei para a rua. A mulher não fugiu. Apenas me olhou como se eu fosse a louca da história. Liguei para minha mãe, que me disse para sair dali e procurar ajuda. Enquanto falava com ela, vi a mulher pelo para-brisa. Ela estava ao telefone, falando rapidamente em um idioma que eu não reconhecia. Não era francês e, com certeza, não era inglês. Tive um pressentimento horrível de que ela estava falando com a tal Dulce. Não havia outro carro por perto, mas eu jamais voltaria para aquele veículo. Em certo momento, a porta do motorista se abriu, e a mulher deu um passo na minha direção. Gritei que estava no telefone com a polícia, e isso finalmente a fez parar. Sem dizer nada, ela voltou para o carro, jogou minha mala na estrada e saiu em alta velocidade. Anotei a placa enquanto ela sumia, mas eu estava à beira das lágrimas. Ainda com minha mãe na linha, acabei pegando carona até a casa de um amigo. Honestamente, não sei o que teria feito sem essa opção. A família dele me ajudou a registrar tudo na polícia, inclusive, me ajudaram a pagar a passagem de volta para o Canadá, pelo que sou imensamente grata. Algum tempo depois, me informaram o que a polícia descobriu. Não havia nenhuma família registrada como anfitriã de Au Pair no nome de Dulce. O número que ela usou era pré-pago e não rastreável. E todas as fotos das crianças foram retiradas da internet. Todo mundo com quem conversei disse que estive a poucos instantes de ser traficada. A pior parte disso tudo foi o dinheiro que gastei na passagem e o trauma que ficou para sempre. Olhando para trás, sei como tive sorte. Desde que completei 25 anos, trabalho como caminhoneiro. Ao longo da minha trajetória, já dirigi inúmeras vezes durante a noite, claro, passei por experiências incomuns. Fazia entregas para diversas empresas e frequentemente precisava percorrer todo o estado para concluir essas entregas. Certa vez, precisei atravessar o estado inteiro para levar uma carga de móveis e madeira. Grande parte do percurso se dava por estradas isoladas no deserto. Essa viagem levaria várias horas. Como já estava atrasado para começar, sabia que a maior parte do trajeto seria realizada à noite. Devido a essas estradas desérticas serem extremamente retas e desabitadas, eu conseguia acelerar um pouco além do normal. Por conta dessa velocidade elevada, assim que notei as luzes traseiras de um veículo piscando, tive que frear abruptamente para parar o caminhão e estacionar atrás do carro que estava parado ao lado da estrada, na areia. O veículo era um automóvel mais antigo, exibindo os pisca-alerta. Decidi sair do caminhão, já que queria me certificar de que ninguém estava em apuros. Dirigi-me até o carro e bati na janela. Como não obtive resposta, inclinei-me levemente para tentar enxergar dentro do carro pelas janelas escuras. Não conseguia notar ninguém dentro, assim como em todas as outras janelas, o que me fez concluir que não havia ninguém no automóvel. Voltei minha atenção para o deserto escuro e gelado ao meu redor. Mesmo que não conseguisse enxergar além de 15 metros à frente, estava me sentindo solitário naquela noite, o que me motivou a querer ajudar. Retornei ao meu caminhão e peguei uma lanterna que estava na caixa de ferramentas sob o banco do passageiro. Era uma lanterna tática com uma luz tão intensa que ofuscava os olhos quando apontada para o rosto. Assim que a acendi, ela iluminou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado junto à rodovia. Aparentemente, eu não o havia notado antes, talvez porque o estacionamento estava coberto de areia, misturando-se ao deserto ao redor. Não conseguia ver claramente o piso concreto do local. A estrutura abandonada ao lado do posto parecia antiga e provavelmente era uma loja de conveniência em tempos passados. Naquele instante, parecia lógico que o proprietário do carro piscante estivesse dentro do posto, em algum lugar. Caminhei até a porta principal do posto. Estava totalmente destruída e a minha lanterna iluminou uma boa parte daquela área. Era o que eu pensava. Certamente, aquilo
Era uma daquelas lojas de conveniência que se encontram na maioria dos postos de gasolina. Não era nenhuma surpresa que a loja não tivesse sobrevivido em uma estrada como aquelas, que tinha pouco movimento. Eu gritei perguntando se havia alguém por ali dentro e informei que estava presente para ajudar. Ouvi um eco suave naquele ambiente, o que me deixou um pouco assustado na hora. Então, escutei um som que vinha do outro lado da loja. Parecia o barulho de um sapato raspando no chão de cimento. Música. Aquele ruído se originava de entre algumas prateleiras que outrora deveriam estar repletas de bebidas ou lanches. Gritei novamente oferecendo minha assistência se alguém precisasse. Então, ouvi um sussurro profundo e pesado, que dizia. Compreendi claramente o que o sussurro disse, mas não conseguia entender por que aquela pessoa falaria assim. Também podia ouvir uma respiração pesada em um dos cantos daquele espaço. Aquilo foi o suficiente para que eu deixasse o local rapidamente, caminhando de volta para o meu caminhão. Foi isso que eu escutei. Eu fiquei completamente desorientado por alguns momentos. Não tinha certeza se o que ouvia era real ou não. Não consigo descrever bem, mas fiquei perdido. Corri até meu caminhão e liguei para a polícia porque, sinceramente, eu estava muito apavorado. Para retornar lá dentro, a polícia me pediu um ponto de referência exato, mas eu não sabia com precisão onde me encontrava. Tudo que eu conseguia mencionar era que eu estava perto de um posto de gasolina abandonado no meio da estrada no deserto. Eles solicitaram que eu permanecesse na linha para explicar melhor a localização. Mas, de repente, o veículo à minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada. Música. Eu estava tão perdido que nem notei quando a pessoa entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava focado na ligação. Eu voltei, correndo para o posto para verificar se havia alguém lá, enquanto ainda estava na linha com a polícia. Fui em direção à parte traseira da loja de onde ouvirá a voz e a respiração. Fiquei em choque ao ver uma poça de sangue fresco no chão e só podia imaginar os detalhes horrendos do que tinha acontecido ali. Informei ao telefone que provavelmente tinha testemunhado um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas para aquele local. Eles me questionaram se eu tinha alguma informação que pudesse ajudar, como a placa do veículo, a descrição do suspeito e coisas do tipo. Tudo que consegui mencionar era que o carro era antigo e de cor escura, e contei a eles que ouvi uma voz masculina me pedindo para sair. Em seguida, ouvi uma mulher gritando enquanto eu estava deixando o local. Não havia corpos deixados para trás. Mas eu tinha algumas especulações sobre o que poderia ter acontecido. A polícia definitivamente coletou algumas evidências e amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não possuía uma câmera veicular instalada no meu caminhão que teria registrado a placa do veículo. Mas, na semana seguinte, comprei e instalei uma câmera no painel do meu caminhão. Sem dúvida, foi uma daquelas experiências únicas que ocorreram apenas uma vez na vida e certamente me perseguirá por muito tempo ainda. Essa história foi contada por Mike, tio do meu melhor amigo, que trabalha como policial no turno da noite em nossa cidade. Com 20 anos de experiência, ele já viu de tudo, mas, segundo ele, nada o preparou para o que aconteceu naquela madrugada. Mike e seu parceiro, Steve, estavam em patrulha quando receberam uma ligação do proprietário de um conjunto de apartamentos. Era por volta de 2 da manhã, e o senhorio estava alarmado com o comportamento estranho de um inquilino, um homem chamado Adam. Segundo ele, Adam havia ligado todas as torneiras de sua unidade, e a água já escorria para fora do apartamento, inundando o prédio. Quando chegaram ao local, notaram algo estranho. Todos os moradores estavam reunidos do lado de fora, observando nervosos. O senhorio explicou que Adam vinha agindo de forma estranha ultimamente e parecia estar completamente fora de si. Subindo as escadas até o 2º andar, eles encontraram a porta do apartamento de Adam. Bateram várias vezes, chamando por ele, mas não houve resposta. Decidiram arrombar a porta,
e o que viram os deixou perplexos. A água inundava todo o chão, jorrando de todas as torneiras, do chuveiro e até do vaso sanitário. Adam estava parado na cozinha, tremendo violentamente, com os olhos arregalados e murmurando algo incompreensível. Mike tentou acalmá-lo, perguntando o que estava acontecendo. Foi então que Adam, entre gaguejos e soluços, disse: "Eles estão nas paredes." No início, Mike achou que era delírio, mas Adam repetia a frase, cada vez mais alto e com um olhar de puro terror. Enquanto isso, Steve entrou em um dos quartos para verificar o restante do apartamento. Ele desligou as torneiras e confirmou que não havia mais ninguém visível ali. Quando Mike estava prestes a tirar Adam do apartamento, ouviu Steve chamá-lo com urgência. "Você precisa ver isso." No quarto, Steve estava parado diante de uma parede com sua arma em punho, claramente alarmado. Ele apontou para uma área da parede que parecia diferente. A textura estava irregular, como se tivesse sido remendada às pressas. Com cautela, Steve começou a puxar o revestimento da parede. O que viram fez seus corações pararem por um momento. 3 pessoas estavam escondidas ali, dentro de um espaço apertado, encarando-os. Seus rostos estavam pintados com padrões estranhos, quase tribais, e seus olhos brilhavam com uma mistura de loucura e desafio. Com armas apontadas, Mike e Steve ordenaram que saíssem lentamente. Cada um dos indivíduos foi algemado e levado para fora enquanto outros policiais retiravam Adam do local. Mais tarde, foi descoberto que essas pessoas faziam parte de uma seita isolada que vivia na mata próxima. Eles haviam escolhido Adam como alvo por causa de seu histórico de problemas mentais, tentando manipulá-lo para que se juntasse a eles. A inundação causada por Adam, acreditando que poderia expulsá-los de sua casa, acabou revelando a verdade. Mike e Steve concordam que foi a ocorrência mais perturbadora de suas carreiras. E até hoje, Mike diz que, ao fechar os olhos, ainda consegue ver aqueles rostos encarando-o da escuridão das paredes.